Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a sessão do Conselho Pleno da OAB Nacional, que reconheceu e homenageou o trabalho da deputada federal Laura Carneiro, autora do projeto de lei que permite suspender o exercício profissional de advogados que pratiquem atos de assédio moral, sexual e discriminação. Acompanhe. A deputada Laura deu vida ao projeto de lei número 1852/2023. Sempre sensível às demandas da ordem e da advocacia, a deputada Laura Carneiro, com sua visão progressista e compromisso com a igualdade e combate à discriminação, é um exemplo inspirador a todos nós. No último dia 4 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou o PL e foi uma conquista extraordinária para a advocacia e para toda a sociedade. Demos um passo firme para garantir um ambiente de trabalho saudável e livre de qualquer forma de violência, preconceito ou discriminação. Em nome da advocacia brasileira, portanto, homenageamos nessa ocasião a deputada Laura Carneiro por suas contribuições na defesa das prerrogativas da advocacia e na aprovação do PL de combate ao assédio em nossa profissão. Seus esforços incansáveis e comprometimento com a justiça e a igualdade são dignos de aplausos, e é por isso que, mais uma vez, a advocacia brasileira, representada por seus legítimos representantes, lhe aplaudem neste plenário, que é o plenário sagrado da Casa Alta da Advocacia Brasileira. Que a nossa parceria e unidade, deputada, sigam ainda mais fortes, mais vivas e tragam muito mais conquistas. Viva todos esses defensores da advocacia nacional. Só fui a intérprete da vontade de homens e mulheres de bem que entendem a importância de que efetivamente, numa sociedade como a nossa, em que trabalhamos todos os dias, não só pelos direitos humanos, mas pela transformação da civilização, pela humanidade entre as pessoas, que a gente pudesse aprovar um projeto da magnitude que trata não apenas de assédio, também de assédio, mas trata talvez do que é mais grave hoje no país, que é a discriminação, que está arraigada a cada um dos nossos atos, infelizmente ainda arraigada a muitos dos nossos atos. Esse é um desafio para todos os brasileiros e brasileiras que acreditam na democracia. É um desafio para todos aqueles brasileiros e brasileiras que acreditam que a gente constrói, e nós do direito especialmente, todos os dias, a vida das pessoas. Aqui são grandes escritórios, grandes advogados, mas são especialmente pessoas que transformam a vida das pessoas. Tal qual o parlamento, embora não paritário, a OAB tem uma responsabilidade imensa na República Brasileira. E essa responsabilidade está escrita na Constituição Federal. Portanto, é uma honra receber a placa, não por ser advogada, mas por ser uma cidadã que teve a honra e a capacidade de representar vocês no Parlamento Brasileiro. Ela realmente comprou essa nossa briga na Câmara dos Deputados e agora no Senado também, porque já fala com a sua base na Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, eu, em nome da Comissão Nacional da Mulher Advogada, das minhas companheiras conselheiras federais que estiveram nesse fronte junto comigo, das nossas diretoras, porque, como a senhora bem disse, esse não é o projeto de uma pessoa só, isso aqui é o projeto de um sistema que luta contra a violência e qualquer tipo de discriminação, especialmente contra nós mulheres. Então, receba essa placa realmente de coração e com muita gratidão por você ter acreditado nesse nosso projeto. Um busto em homenagem a Esperança Garcia, mulher negra escravizada e reconhecida como primeira advogada do país, foi inaugurado na sede do Conselho Federal da OAB durante a sessão do Conselho Pleno. Hoje, ao transitar pela história, Esperança Garcia tem residência fixa na Casa da Cidadania. Para finalizar, gostaria de reiterar os meus agradecimentos aos conselheiros e conselheiras, ao povo piauiense, aonde com muita honra me incluo, meu querido ministro, como cidadão, e suas lideranças, e a todas e a todos que contribuíram para este momento. O momento
em que a OAB e a advocacia brasileira são presenteadas com esta bela escultura de Esperança Garcia. E dizem que a moradia dos passarinhos nunca foi o ninho, sempre foi o ar, em seus voos livres. Da mesma forma, a casa de Esperança Garcia nunca foi a clausura da violência e da desumanização. Seu lar sempre foi e sempre será aqui, entre nós, dentro da ordem e para sempre na história brasileira. Viva Esperança Garcia, viva a primeira advogada brasileira. Esse ato ecoa e repercute para toda a sociedade brasileira e, assim, como exemplo, inclusive, para as demais instituições, no sentido de fazer com que o símbolo, a simbologia, né, que ela traz na perspectiva de combater preconceitos, combater o racismo, as discriminações, seja assimilada por toda a sociedade brasileira, todas as instituições e todas as profissões. Eu acredito que seja uma reparação, ou seja, um ato de reparação histórica concretamente, porque diante de tudo que ela sofreu, e esperar mais de 200 anos para que fosse reconhecida como mulher negra escravizada, como advogada, então seguramente é uma reparação histórica, embora simbólica, mas de muito significado para todos nós, sobretudo para as mulheres. E eu digo mulheres negras e mulheres não negras, para as mulheres de uma maneira geral. Então, é uma simbologia extremamente forte e que faz com que nós tenhamos não só orgulho dessa mulher, mas também tenhamos ela como uma referência, né, no nosso exercício profissional. Um lugar conquistado tão somente por ela, que se fez reconhecer por suas próprias palavras. Ninguém precisou falar por ela, mas ela falou por muitos e muitas, quando disse: governador, ponha os olhos em mim. Dando voz aos invisíveis, sem dúvida, uma das mais nobres finalidades do direito brasileiro. Para celebrar essa nova morada, nós convidamos o reconhecido artista plástico piauiense Braga Tepi, que está aqui conosco, e é autor dessa obra de arte tão perfeita, que agora consta em 2 réplicas iguais, mas exclusivas, fazendo morada de forma definitiva, tanto na OAB Secção Piauí, quanto aqui na sede nacional. Gratidão ao presidente Beto Simonetti, por nos ajudar a buscar e reconhecer a importância dessa mulher para o direito e para as lutas das mulheres brasileiras. Outra aprovação foi do provimento relativo ao Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas. O documento unifica as regras para a atuação da entidade na defesa das prerrogativas da advocacia em todo o país. E essa é a prova que o diálogo constrói, que é necessário ouvir as pessoas, às vezes ouvir a todos é muito mais importante do que falar. E aqui eu quero fazer um reconhecimento, talvez seja ele histórico. É certo que o direito é muito dinâmico, a advocacia é muito dinâmica. Em algum momento, alguém no futuro irá revisitar este provimento, mas este provimento é o provimento que salvaguarda a advocacia brasileira. Há muito nós vemos discutindo sobre a aprovação de um provimento que pudesse unir toda a boa vontade que todas as seccionais tiveram ao longo dos anos para a defesa, a proteção e a valorização da nossa profissão e da nossa instituição. Tendo o resultado final, vendo aqui o voto da eminente relatora, nós temos que chegamos a um resultado final absolutamente primoroso no meu ponto de vista. Tivemos aqui uma jornada grande, onde tivemos a construção, a concepção desse provimento de uma forma muito democrática. Ouvindo os presidentes, ouvindo o sistema de OAB, ouvindo as comissões e as procuradorias nacionais também,
e conseguimos trazer aquilo que possa mais atualizar, neste momento histórico da quadra da OAB, uma atuação fortalecida, unida, de defesa de prerrogativas. Porque, presidente, aqueles que violam prerrogativas são mais unidos do que nós. Mas agora nós vamos ser mais unidos do que ele, com eles, dentro desse sistema. Qualquer juiz ou promotor, qualquer lugar desse Brasil, que tenha uma crítica, imediatamente sai uma nota em defesa dele. E agora nós temos esse sistema de prerrogativas, os presidentes estão aptos, junto com as suas comissões, a fazer esse trabalho importante. Vamos regulamentar o Cadastro Nacional de Violadores, fazer uma grande discussão sobre o procedimento de uma vez por todas, porque a advocacia já não tolera mais que aqueles violadores possam estar inscritos dentro dos nossos quadros. Vamos trabalhar também pela responsabilidade civil daqueles que violam as nossas prerrogativas, que até hoje essa cultura não é inserida no centro da advocacia. Vamos trabalhar no ensino na Escola Nacional de Defesa de Prerrogativas junto com a Escola Nacional de Defesa. E sim, são várias novidades que traz o provimento e orienta a todos. Então, eu só tenho a agradecer e dizer a esse Conselho da gratidão de estar aqui nesse momento, de junto com todos vocês fazer esse momento histórico importante. Todos os conselheiros aqui têm a sua participação nisso, no seu amadurecimento, na sua construção, nos seus debates e, acima de tudo, nas suas sugestões. E a gente só engrandece com a união. E não para por aí. O Conselho Federal da OAB aprovou também as novas regras do estágio profissional de advocacia. A intenção do provimento é aperfeiçoar a regulamentação do estágio, que é realizado durante a graduação e pode ser estendido até 1 ano após a colação de grau. Veja. Na forma proposta, é determinada a entidade concedente de estágio a existência de biblioteca física ou virtual com acervo mínimo atualizado, além de computadores e ferramentas de tecnologia de informação com destinação exclusiva aos estagiários. O procedimento de credenciamento da unidade concedente de estágio será iniciado com um protocolo de requerimento dirigido à presidência da seccional correspondente, acompanhado de documentação estabelecida pelo provimento, que depois de analisada por um relator, determinará a celebração do convênio com a expedição do respectivo certificado. Pela proposta apresentada, o convênio tem validade de 3 anos, podendo ser revalidado mediante simples requerimento, acompanhado da documentação correspondente, sendo possível a publicação dos nomes das unidades qualificadas como unidades concedentes, desde que expressamente autorizem no ato de celebração, determinando ainda a apresentação de relatório anual dos números e identificação dos estagiários, coordenadores, supervisores e confirmação do funcionamento da unidade. Em caso de descumprimento das obrigações por parte da unidade concedente de estágio, é possível a rescisão do termo de convênio, que será precedida de processo administrativo, assegurada a ampla defesa, sem prejuízo de apuração remanescente de responsabilidade pessoal dos envolvidos na forma do Estatuto, Código de Ética e Regulamento Geral. Mudando de assunto, a OAB Nacional atualizou de 65 para 70 anos a idade máxima permitida para a indicação de integrantes dos tribunais judiciários e administrativos. A ideia é tornar o provimento compatível com o novo texto constitucional. Trata-se, portanto, de mera adequação da norma interna regulamentar à nova previsão constitucional, majorando de 65 para 70 anos a idade máxima para a inscrição dos advogados e advogadas interessados no processo seletivo às vagas do 5º Constitucional. Na oportunidade, também se faz conveniente a adequação da norma à previsão constitucional com relação às idades mínimas para ingresso nos tribunais pelo 5º Constitucional, devendo ser consideradas as idades de 35 anos para o STJ e para o TST e 30 anos para os tribunais regionais federais e tribunais regionais do trabalho. O pedido de acompanhamento e apoio ao PL 10.435 de 2018, que isenta o segurado do INSS a restituir valores após revogação de tutela, também foi aprovado. Tal matéria vem garantir a proteção social e dignidade aos beneficiários previdenciários e assistenciais, que estão sendo muito cobrados em muitos casos, em até mesmo de tutela de ofício que foram deferidas. Também ressalta aqui que existem diversas decisões conflitantes entre o STF e STJ sobre o tema, o que inclusive causa divergência nas aplicações em 1º e 2º grau sobre o tema.
As demandas judiciais envolvendo o direito previdenciário, sobretudo a concessão de benefício substitutivo da renda mensal, reveste do caráter de urgência na sua análise, quer na esfera administrativa, quer na judicial. Os feitos que versam, por exemplo, sobre a prestação de benefício por incapacidade, seja ela temporária ou permanente, reclamam, observados os trâmites disposto em lei, prestação jurisdicional célere, o que inclui a possibilidade de deferimento de tutelas provisórias, tutela de urgência ou tutela de evidência. Nesse diapasão, aí reside a boa-fé do beneficiário, segurado ou dependente, quando do recebimento de amparo oriundo de uma decisão precária. O benefício foi concedido perante o Poder Judiciário, na presença de um terceiro imparcial, o juiz, e após análise de requisitos legais para a concessão da tutela provisória. Diante disso, a Comissão Especial de Direito Previdenciário do Conselho Federal propõe que esse Conselho Pleno acompanhe a tramitação do projeto de lei 10.435 de 2018 junto ao Congresso Nacional. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais destaques da sessão do Conselho Pleno da OAB Nacional. Não saia daí. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou o projeto de lei que torna assédio moral, sexual e discriminação infrações ético-disciplinares. Ao longo da semana, representantes do sistema OAB percorreram gabinetes de parlamentares para ressaltar a importância da proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, no combate ao assédio no sistema de justiça. A norma alvitrada possui o atributo da generalidade. Mostra-se dotada de potencial coercitivo, guarda compatibilidade com os princípios diretores do sistema de direito pátrio. No que se refere à regimentalidade, nos termos do artigo 101, inciso 1 e 2, a linha D do regimento interno desta Casa, cabe à Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos termos que lhes são submetidos, bem como ao mérito sobre as matérias de competência da União. No que tange ao mérito, não custa lembrar que a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, possui a missão constitucional de colaborar para a realização da justiça, o que somente pode ser realizado se, entre os seus princípios diretores, houver a consolidação da democracia como regra a ser seguida, inclusive naquilo que se refere às infrações ético-disciplinares. Como pode acontecer, às vezes, legislação de iniciativa corporativa, às vezes tem esses problemas, e aqui não é uma referência específica à OAB, aí nós temos que olhar com cuidado. Mas aqui é uma proposta que visa disciplinar a relação entre os próprios advogados. Então, embora esse projeto seja absolutamente meritório, eu faço até esse registro de que a gente tem que dar uma deferência. Com esta alteração, os assédios morais, sexuais, a discriminação, que para mim ainda é uma das situações mais graves, a discriminação da raça, discriminação da nacionalidade, condição social, possam ser punidas com mais rapidez a quem comete esse tipo de violência, que infelizmente ainda hoje é uma realidade muito forte e que a gente precisa se manter juntos, unidos para mudar essa realidade e dizer, meu amigo Cajuru, que o meu voto é sim, voto sim por esse projeto e acredito como a maioria dos colegas que estão aqui presentes. Medida defendida pela Ordem dos Advogados do Brasil, a concessão da BR-163 foi transferida oficialmente para o governo de Mato Grosso e assinado o ato de serviço para o início das obras de recuperação da estrada. Essa foi uma grande ação que teve a participação decisiva da Ordem dos Advogados do Brasil, iniciada ainda no nosso segundo mandato enquanto presidente do OAB, quando instituí, no âmbito do OAB Mato Grosso, a comissão da BR-163. A BR-163 é a principal rodovia de escoação de todo o agronegócio e uma rodovia que liga grande parte do Mato Grosso ao seu norte. E, obviamente, ceifou vida de inúmeros advogados, inúmeros cidadãos brasileiros, inclusive não brasileiros. E precisava de uma medida urgente, já que a concessionária não cumpriu com as metas da duplicação estabelecida na concessão e nós precisávamos tirar o poder público da sua letargia.
Foi aí que provocamos os diversos órgãos públicos, Ministério Público Federal, ANTT, Ministério do Transporte, Governo do Estado, Ministério Público Federal, e conseguimos fazer com que o processo tivesse andamento, que culminou agora nessa feliz e importante passo que é o governo do Estado de Mato Grosso, de uma ação corajosa, preciso que se diga, do governador Mauro Mendes, assumindo a concessão da rodovia e já dando início à implementações das obras de duplicação para que nós possamos, se Deus assim o permitir, tirar o codinome de Rodovia da Morte para ter o nome de Rodovia da Vida. Mudando de assunto, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, foi à Câmara dos Deputados para o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa da advocacia. O objetivo é ampliar o debate das pautas de interesse da advocacia no Congresso durante a atual legislatura, que teve início em fevereiro. Para mim, como presidente da OAB Nacional, é uma honra participar desta colaboração profícua entre nossas instituições. Este evento representa também um momento de progresso para a nossa entidade, que não acompanha apenas as propostas legislativas de interesse da advocacia, mas também nas matérias de impacto sobre toda a sociedade. O artigo 133 da Constituição consagra a advocacia como ofício indispensável para a administração da justiça. Com o objetivo de materializar esse mandamento constitucional, a Lei 14.365 de 2022 alterou o Estatuto da OAB e concretizou a atuação da advocacia no processo de elaboração das leis. Compete, portanto, às advogadas e advogados brasileiros contribuir, nos limites da nossa profissão, com o processo legislativo, prestando o devido auxílio jurídico quando necessário e ampliando os horizontes dos representantes eleitos. Por isso, a Ordem se destaca como a voz constitucional dos cidadãos, tendo por missão a defesa dos direitos humanos, da justiça social e do aperfeiçoamento da cultura jurídica. Com o apoio imprescindível do Parlamento brasileiro, temos participado de relevantes discussões nacionais e evoluído em nossa missão fundacional de fortalecer a cidadania. Senhoras e senhores, com mais de 220 deputados e deputadas, a Frente Parlamentar Mista da Advocacia é um grupo suprapartidário, criado para fomentar as discussões relativas à advocacia e de inegável interesse público. Liderados pelo deputado Lafayette de Andrada, seus membros compreendem bem a importância fundamental do trabalho da advocacia para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Todos os parlamentares que aqui estão assumiram o compromisso público de lutar pelas prerrogativas de nossa classe e também pela efetividade do sistema jurídico. Estou certo de que a Frente Parlamentar que hoje se instala manterá postura receptiva com a Ordem dos Advogados do Brasil. A pedido da OAB Nacional, as ligações por celular para a Central de Atendimento do INSS, destinado a atender a advocacia, agora podem ser feitas gratuitamente. Apesar das ligações serem feitas por meio de um 0800, elas eram tarifadas. A mudança também acontece para outras formas de atendimento via telefone. Uma das grandes preocupações da Comissão Nacional de Direito Previdenciário é facilitar o acesso do advogado aos canais de atendimento do INSS. Uma das grandes conquistas, ainda da gestão passada, conduzida por Chico Couto, foi a implantação do 0800 da advocacia, um canal onde era possível, por telefone, se comunicar com os servidores do INSS para a obtenção de serviços, aqueles mesmos serviços que são acessíveis também pelo INSS Digital. Agora, a grande questão é que o 0800, apesar desse número que nos remete à gratuidade, ele não era integralmente gratuito. E agora nós conseguimos, com base em várias reuniões e muito diálogo, que seja implantada essa gratuidade. Foi inicialmente implantada com relação àqueles do Distrito Federal, o prefixo 61, mas até no prazo de um mês, todo o Brasil poderá ligar para o 0800 da advocacia, do INSS, sem pagamento de qualquer tipo de tarifa. Realmente esse é um grande avanço nesse canal de acesso, que é um canal de acesso às vezes muito desconhecido ainda pelos advogados e advogadas, que pode ser muito bem utilizado, mas nós continuamos aí a nossa luta para ampliar esses canais de acesso, facilitar o atendimento presencial, telepresencial, um tipo de balcão virtual de atendimento, como já existe em alguns estados, o atendimento presencial nas seccionais, fortalecer o 0800 para que os advogados não precisem se deslocar até as agências do INSS, para que possam ter um atendimento rápido, eficaz, resolutivo, no menor tempo possível, para que possa realmente atender bem os seus clientes.
O órgão especial do Conselho Federal da OAB analisou recursos contra as decisões das câmaras a fim de resolver conflitos ou divergências entre os órgãos da OAB. Um dos processos trata da possibilidade de o estagiário de direito inscrito nos quadros da ordem entrar sozinho em estabelecimento prisional com autorização expressa do advogado para fazer contato com o cliente e cumprir diligências extrajudiciais. Um dos temas trazidos foi a atuação dos estagiários de direito para fins de ingresso no sistema prisional e ele ingressando no sistema prisional, qual o tipo de atividade que ele pode exercer, se ele pode entrevistar com o cliente que está preso no sistema prisional ou não. Esse debate foi muito intenso e, diante da relevância, se buscou afetar esse tema para o pleno da OAB Nacional, justamente para que nós tenhamos talvez uma resolução que possa, enfim, definir qual o nível de atuação do estagiário de direito, quando constituído, obviamente, apoiado e juntamente com o advogado, no âmbito da atuação criminal para fins de ingresso no sistema prisional. É um tema relevante que vai merecer, sim, a devida atenção por parte do Pleno da OAB Nacional. Uma consulta que nos foi formulada e que mereceu resposta por parte do órgão especial é quanto a publicidade institucional do escritório de advocacia, especialmente, né, na entrega de brindes aos seus constituintes, aos seus clientes, aqueles com quem eles têm relacionamento. E ficou definido que quando essa atividade de entrega de brindes é feita com moderação, ela é permitida. Porém, ela obviamente deve ser feita de forma razoável, os brindes podem ser uma agenda, né, um vinho, ou uma caneca, ou um chaveiro, conforme bem entender um token, um pendrive, conforme bem entender o escritório de advocacia. Isso para mostrar o quê? Que nós, apesar de não sermos uma atividade mercantil, a advocacia é uma atividade que precisa ter uma clientela para que ela possa ter sustentabilidade e, obviamente, ter esse relacionamento com os seus clientes e com aqueles com quem o escritório de advocacia se relaciona é importante e uma forma é essa concessão de brindes, desde que de forma módica e razoável, e assim decidiu por unanimidade o órgão especial nesta última sessão. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!